Eu acredito, pelo que eu tenho conversado aqui com a comunidade do sul da Flórida, já existe uma consciência aqui nos Estados Unidos e na Europa sobre o que está acontecendo no Brasil, porém, existem opiniões diferentes, inclusive dentro do Brasil, sobre o próprio Elon Musk. Então, vou tentar equacionar esse assunto de algumas perspectivas. Na perspectiva econômica, por exemplo, a gente percebe que o Brasil ele está atrasado até nos investimentos da Tesla, por exemplo. O Chile já tem a comercialização da Tesla, a Argentina já abriu para os investimentos da Tesla, que considera até a entrada de uma fábrica. O Brasil ainda está reticente, atrasado na própria comercialização de uma das grandes marcas do Elon Musk, ou do Elon Musk. Agora, quando a gente vai para a questão do X ou do Twitter, essa compra que ele fez foi uma compra que desestabilizou uma estratégia mundial de grandes interesses que foi utilizada na pandemia como grande laboratório, em que você teve todos os grandes grupos de redes sociais, as big techs, de uma maneira muito orquestrada, suportando toda uma estratégia dos grandes grupos farmacêuticos e até uma estratégia política internacional. O que acontece quando ele compra o Twitter? Nós temos aqui nos Estados Unidos os Twitter Files, ou seja, se abre a uma investigação e se descobre que todas essas grandes empresas tinham conexões com o governo democrata, com a própria CIA, com o próprio Departamento de Justiça, e ao contrário do Brasil, em que o Alexandre de Moraes ele ordena ostensivamente a censura e a retirada de perfis e faz isso de uma maneira judicial, mantendo ali uma estratégia do segredo de justiça, aqui nos Estados Unidos isso foi feito de maneira velada. E o que acontece? Essa semana, se vocês acompanharam, eu creio que isso foi comentado aqui no Braddock Show também, nós tivemos a própria assunção de culpa do Zuckerberg, que foi obrigado pelo parlamento aqui nos Estados Unidos a reconhecer que ele cometeu pelo menos 4 crimes, usando ou facilitando que a própria perseguição política acontecesse por intermédio das redes sociais. Por que eu fiz essa história toda? Porque há paralelismo do que está acontecendo no Brasil com o X e até mesmo agora nós tivemos a prisão do Pavel Durov, que foi preso na França, ele é o dono do Telegram, e o argumento é que ele também não estaria facilitando que a justiça cumprisse ali as ordens contra os discursos de ódio e toda uma estratégia de controle social que emerge da pandemia e continua. E nós tínhamos o Elon Musk como o rebelde, agora nós temos o Telegram preso ali, o CEO do Telegram sofrendo uma pressão grande para ceder aí esse espaço. Então existe uma briga, viu, Vitor, que ela transcende até essa questão de Alexandre de Moraes e X, porque esse mesmo processo o próprio Elon Musk ele já enfrentou na Austrália, só que ele enfrentou na justiça e venceu, ele enfrenta também na Europa, e a gente está vendo o Telegram, e enfrentou aqui nos Estados Unidos, mas tem um problema. Ele assumiu a campanha eleitoral apoiando o Donald Trump, ele que tem um passado muito mais democrata. Terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção muito rapidamente é que quando ele vai avançando para a Starlink, o Alexandre de Moraes aparentemente comete um grande erro inclusive econômico, porque a Starlink, assim como o X ele atende milhões de usuários, a Starlink ela atende apenas, entre aspas, 700 mil usuários no Brasil. O que seria isso para a internet toda do país? Só que esses 700 mil usuários, eles são de áreas rurais, áreas não servidas pela internet, inclusive dando suporte a serviços essenciais, forças armadas, órgãos de governo, pesquisa científica, muita coisa envolvida. Mas eu vou além. O erro foi ainda pior, porque o Elon Musk ele detém somente 42% da Starlink. Quando se avança sobre essa empresa, você está agredindo grandes investidores do Vale do Silício. Só para que a gente tenha uma ideia, eu estou vendo aqui, tem 44 bilhões de dólares investidos pela Johnson Family e fundos de investimento muito poderosos aqui na área de inovação. E todos esses fundos e todos esses investidores, de repente, percebem que o Brasil não é um local favorável
ou que recebe bem esse tipo de investimento. Então, perde o Brasil, perdem os usuários, os 700 mil usuários, perdem os milhões de usuários do X, é verdade, o próprio Alexandre de Moraes, ninguém sabe como ele detém essa conta @Alexandre, ninguém entende, mas ele usa, os próprios ministros do Supremo usam, e é interessante que os ditadores no mundo também usam, e é impressionante como a própria filosofia da plataforma hoje com Elon Musk é de dar oportunidade a que todos se manifestem, a possibilidade dos próprios usuários fazerem aquela mediação e tendo o poder discricionário de dizer se querem consumir um lado ou um outro de informação. Então eu creio que perde o Brasil, perde economicamente o Brasil e também se insere num debate mundial de um lado muito infeliz. Eu sei que o ministro Barroso ele entende que é sim o momento de nós regularmos as redes sociais, ou seja, há um consenso no Supremo Tribunal Federal, há um consenso no próprio Poder Executivo, mas o parlamento ainda resiste, a população ainda resiste a esse eufemismo de regular, que para a gente, no Brasil, é sinônimo de censurar.